Olá, olá, bugadas e bichados, semana 11. Estamos cada vez mais perto do fim da fase regular e da polémica semana 14, com o wildcard a calhar na última semana em que há vais. Olá, Pompeu. Vamos fazer um minuto de silêncio para o seu time? Se calhar não. As lesões do London e do Jacobs não são assim tão graves como se pensava, por isso não merece um minuto de silêncio. Vamos antes ver o que é que tivemos na semana 11. Começando por um resultado muito expressivo, que alguns poderão pensar que é um recorde, mas não. E então temos aqui a vitória do Paraguai Ukis contra os Cincinnati Burrows. Estes 94 pontos e 8 décimas, alguns poderiam pensar, isto deve ser o mínimo histórico da liga, mas não. Vamos recuar no tempo. Pois é, estamos na semana 13 de 2021 e o Samuel, o Cristina FC10, consegue o ridículo frente aos Maurice Packers, muito por culpa própria. 64 pontos. Ryan Tannehill e a defesa dos Browns, que estavam em bye, foram usadas de início. E acabou por dar este resultado ridículo. Podia ter entrado aqui o Trevor Lawrence, que dava 23 pontos. Dylan, 1 ponto. John Smith, 3. Marvin Jones, 4. Isto aqui numa altura em que ainda só havia um DP, havia dois flex apenas também, eram nove jogadores titulares, outra altura da liga, mas ele tinha aqui o James Conner, tinha o Nick Vigil, também fazia mais pontos, o Warner teve alto nessa semana. Pronto, e aqui está o recorde negativo da história da liga. 74 pontos do Samuel. E voltamos ao presente. A semana 11 de 2025, com o segundo resultado da história em que alguém fica abaixo dos 100 pontos marcados. Coitado do Dr. Luís, entra numa história negativa da Liga. Mesmo assim, à frente do Samuel. Mas é 14 pontos do Justin Herbert num jogo muito pouco conseguido contra Jacksonville. O Herbert foi muito limitado, 80 jardas, uma pique, em corrida conseguiu 21 jardas, mas não chegou aos 20 passos tentados sequer. Foi uma tarde para esquecer dos Chargers. David Montgomery apenas 10 pontos, Devonta Smith 2,5, Dallas Goedert 8, Egbuka 13, Chubb 5, Rashad White foi o maior pontuador de todo o time do Dr. Luís com 18 pontos e meio. Só 4 jogadores acima dos 10 pontos. No banco também havia Tyler Algier. Mas é isso. O resto tudo muito, muito pobrezinho. Foi uma razia do Dr. Luís. O que é que se pode dizer disto? No, o próprio o Egbuka também. Isto, 40 jardas em 5 recepções. Não há muito a dizer. Foi um azar geral. Eu não percebo porque é que ele deixou o Algeir no banco, depois da semana passada ter provado que ele tem a confiança do Raheem Morris quando está na, na red zone. Teve dois touchdowns a semana passada. Esta aqui, apenas 10 jardas. O Bijan Robinson teve bem melhor esta semana. Mas mesmo assim o Algeir teve aqui um touchdown. Podia ser perfeitamente titular. Mas Fanning também podia ter ganho aqui uns pontos comparado com, sei lá, com quem? Eh, com o Smith, com o Chubb, Alec Pierce com a bye, tal como o Daniel Jones. Cup 9 pontos. Melhores semanas viram para o Dr. Luís, que pronto, que não se, que não se repita, vamos todos rezar, pelo menos. Há muitos resultados na história da Liga em que ficam ali nos 100 pontos baixos, 105, 110, 120, mas abaixo do 100 é mesmo apenas a segunda vez. Já o Parobé chega aos 237 pontos,
Tem aqui o Drake May 9 pontos abaixo, 8 pontos e meio. Aqui com um touchdown, 280 jardas, bem melhor que a semana passada, muitos mais passos completos. A semana passada foi uma anomalia também da parte do May. Bijan Robinson, tal como estava a dizer, 104 jardas, 2 touchdowns, bem melhor. Das melhores exibições, a segunda melhor exibição acho eu do Bijan Robinson este ano. Esta aqui foi melhor, mas não teve touchdowns. Teve mais jardas, mas não tem os 6 pontos de bónus dos touchdowns. Jackson Smith-Jigba continua como WR1 disparado, 105 jardas. Ele tem quase mais 300 jardas do que o segundo melhor WR. Tem 1146 e o outro tem 800 e qualquer coisa, 860, por aí. Também beneficiou dos 2 ou 3 jogos que o Nakua teve fora. Porque senão tinha mais. 906 ou 908. O Pickens passou aos 900. Uh, o Jamar Chase tem 861. O Nakua cá está 850. Mas o Njigba disparada já quase. Ele deve chegar aí às 1500 ainda até o final do ano. Sem se cansar muito. O Trevin Anderson, outra semana a top, com mais 2 touchdowns em corrida e um em passe. Apesar de não ter tido muitas jardas, combinadas foram 93, mas não chega aqui às 150 da semana passada, mas mesmo assim, mais 3 touchdowns. Ele tinha a entrada para a última semana, tinha apenas um touchdown contra os Panthers na semana 4 e agora de repente consegue 5, assim em pouco tempo, em 2 semanas. Mas temos aqui o Troy Franklin que também bate por pouca projeção. A defesa dos Falcons ficou negativa. O Tremaine Edmonds e o Shin também perdem aqui uns pontinhos. Portanto, aqui na defesa perderam praticamente todos. Defesa e Special Teams. Aqui nos atacantes é que foi o Jefferson, o Jetta e o Njoku que tiraram alguns pontos ao Parobé. O Njoku apenas uma recepção para 7 jardas. No banco havia Charbonnet, não fazia mais que ninguém. Ele só podia substituir aqui o Tyrant, Luca Musgrave. Luca Musgrave fazia ainda menos que o Njoku. E que o Jefferson também tinha o Carry Mant. Pronto, era a única substituição mesmo que podia fazer. O ano de 59 jardas, um touchdown. Mas de resto a vitória facílima do Parobé, das mais fáceis que ele teve na carreira, com certeza. E dou-te ali melhor sorte para a próxima. E à semelhança do que o Cristina fez há 4 anos, o Chu também cometeu aqui um erro que só custou-lhe alguns pontos, mas nunca lhe daria a vitória. Aqui o Alvin Kamara, que também estava em bye week e ficou nos ativos. 134 pontos contra os 267 do Isto Limoeiro. Portanto, vitória do CIA, que se mantém vivo, mas já preso por arames na luta pela bye week. Já vai ser muito, muito difícil. Olhando aqui para o time do CIA, tenta boa Macmillan. 130 jardas, 2 touchdowns. Grande jogo do rookie, o melhor jogo da época dele. O T. Higgins bate aqui um pouco a projeção e é alguém a ter em olho na semana 12, já que o Jamar Chase está suspenso. 63 jardas, um touchdown para o Higgins. Ele vai ser o WR1 agora na semana 12. Por isso, aposta seguríssima do amigo Cia. Trey McBride continua imparável, o Tyrant. 115 jardas, um touchdown. 10 recepções em 11 alvos. Segunda semana seguida a passar a 100 jardas. A semana passada conseguiu mais 2 pontos em fantasy. E de resto, o que é que há aqui mais? Há a defesa dos Steelers, 29 pontos contra aquela desgraça que são os Bengals. Tiveram 2 touchdowns defensivos.
uma pick, um fumble, um sack, apenas 12 pontos sofridos, por isso, bom jogo aqui da defesa dos Steelers. E de resto está tudo dentro da projeção, ou a perder um bocadinho, como aqui o Wendell Robinson. O Wendell Robinson perde 10 pontos. Estamos a esquecer aqui do Kenneth Gainwell. O Gainwell esta semana ganhou bastante, 32 pontos e 8 décimas, com 2 touchdowns em recepções, 81 jardas em passe. Portanto, o substituto do Jonathan Taylor, que estava em bye, corresponder, não deu os 40 e 50 pontos que às vezes o Taylor consegue, mas tendo em conta o que se passava, a vitória do Cia acaba por ser menos tremida do que eu estava à espera, tendo em conta que não havia Taylor. Mas é que o Teta Bomba com ele ainda está bastante, Trey McBride outra vez a explodir, por isso no banco ainda havia Paixão Tutan, podia ter entrado aqui para o lugar do Chuba Hubbard. Uh, o amigo C continua a apostar no Chuba, mas bem, vamos ver até quando. Se não, se por ferros matou o ano passado e por ferros há de morrer este ano. O Chuba Hubbard já é claramente RB2 e, e com muitos poucos toques. Ele teve quantos toques? 4 carries esta semana, mais uma recepção para 7 jardas, é pouco. Olhando aqui para o Shu, que foi, tal como o Burrows, o Shu e o Dr. Luís tiveram 0 bugadas esta semana. Mesmo assim, o Shu não foi tão mal, mesmo aqui com esta utilização indevida, não foi tão mal como o Dr. Luís. Mas teve aqui o Tua, que não chega aos 20 pontos. Não teve piques, mas também 14 passes. Não chega às 200 jardas. Foi um jogo bem mediano do Tua em Madrid. O DK Metcalf fica aqui 4 pontos abaixo. 49 jardas. Desde que foi trocado, continua sem touchdowns. Obrigado, Metcalf. Gianti, apenas 11 pontos na última noite. 27 jardas em recepção, 7 em corrida. O Gadsden também vai em 2 semanas assim mais discreto. 41 jardas apenas em 2 recepções. O Brock Bowers, que teve aquela semana a 9 a explodir, depois disso está um pouco também mais abaixo dos valores que se esperam dele. Mesmo assim, 25 pontos, não é muito mal. Mais por causa de todas as jardas que conseguiu, porque faltou touchdown. Só tem aqueles 3 touchdowns mesmo quando voltou da lesão. Monangai, também com o regresso do Swift, já perdeu um bocadinho, mesmo assim teve aqui o touchdown. E de resto não há mais nada. Patriots bate, Nathan Landman perde aqui 2 pontos. No banco, o Gino Smith fazia mais que o Tua, mas não dava para chegar sequer perto dos 160 pontos. E de resto mais nada. Vai do Pittman, o Wilson continua fora, Persol apenas uma recepção e não teve progressão. Por isso foi mais um jogo para esquecer do Chu, tal como o Dr. Luís, que está 3-8, enquanto que o CIA 7-4 continua na luta pela Conferência Ipiranga. Rinha de Tugas, aqui é a última equipa que está 3-8, perdeu e está 3-8, faz apenas 127 pontos contra os 223,5 do Chambel, do Packers. Boa Vista aqui com o Goff, um jogo absurdamente mau do Goff contra os Eagles, mais por causa aqui da percentagem de passes. Ele tem um touchdown, tem uma pick, passa às 250 jardas, mas apenas 14 passes em 37 tentados. Em termos de passos, os Eagles defenderam muito bem. Aqui o Isaiah Davis, pronto, é o reserva do Brissol e também foi jogo contra os Patriots, que é uma das melhores defesas em rush da liga. Por isso, 11 jardas para o Davis.
mesmo o Rissol não conseguiu muito mais. Ficou plus 50 e qualquer coisa. Já iremos ver mais à frente. Jalen Waddle, outro que em Madrid também não fez assim nada de especial. 50 jardas, ter recepções. Cade Otton perto de 7 pontos. Os Buffalo também são uma boa defesa contra Tyrants, por isso dificulta um pouco por aí. Está aqui a ganhar, está o Jacoby Myers, ganha aqui 3 pontos e meio, 64 jardas no segundo jogo em Seattle, em Jacksonville, peço desculpa, o Shahid é que está em Seattle. O que é que há aqui? No banco, o Jacoby Brissett, ele que bate o recorde de passos completos na história da NFL, com 47. 47 em 57, 2 touchdowns, 2 picks, chega aos 73 pontos e meio. Dava aqui uma empurrada em relação ao Goff, mas era preciso mais qualquer coisa que o Diogo não teve. Ainda por cima usou aqui o Matt Gay, que já foi dispensado pelos Commanders. Ele chegou, fez 2 pontos e meio. Fez 2 pontos e meio contra Miami, mas foi dispensado porque falhou 2 field goals acima de 50. Não sei quem é que o Washington vai buscar agora. Aqui não diz. O que é que foi? A ver esta. Um field goal falhado abaixo das 40. Teve 2, 3, 5 field goals falhados acima das 50. E a XP não falhou nenhum. Foi mesmo pelos field goals que ele foi dispensado. Quem não tem perna longa que se ponha a andar. A não ser que sejas o Brandon McManus. Então aí és aposta dos Packers. Mas falando dos Packers da nossa Fantasy, Caleb Williams perde aqui 28 pontos, praticamente. O Love faz um bocadinho mais, não é muito, faz mais 2 pontos e meio. O McCaffrey é que faz uma grande exibição, 81 jardas em corrida, 40 em passe, 3 touchdowns combinados. Está acima das 700 jardas em cada categoria. Está bom, está no pace. A semana passada assustou um bocadinho, mas assim está melhor. Enquanto continuar a fazer assim 70-40 ou 60-50, fica perto. Deve conseguir chegar aos 1000. Pickens, mais que dobra a projeção na última noite. 154 jardas, um touchdown. O Stefan Diggs também ganha aqui bastantes pontos. 11,5. 75 jardas. Mesmo sem touchdown, porque senão chegava praticamente aos 40 pontos. O Judkins é que perde aqui um pouco. 59 jardas. Continua sem touchdowns desde a lesão. Cedric Gray, o defesa, aqui com 11 tackles, 17 pontos. E de resto não há assim muito mais a destacar. O de mercado perdeu bastante. O Chambel já o dispensou. Foi só para compensar aqui a base do Olavo, em princípio. E no banco ainda havia o Cedric Tillman, que tinha entrado para o lugar do mercado. O Aubrey fazia mais pontos que o Reichard. E é isso. A ver aqui como é que estamos do Irving. O Irving talvez já volte esta semana. Depois falhou o jogo contra os Bills. Aqui combinei na estrada em Los Angeles, talvez o Irving ainda não jogue. Mas semana 13 contra a Arizona, em princípio está de volta. Vamos ver. Irving está quase a arrebentar e mais uma opção uh, forte para o time do Packers. Aqui ele agora a usar o Olave o, e o Bucky Irving. Pronto, tem aqui esta opção, esta vaga de mercado e depois tem que ver o que é que faz aqui. Jenkins é para usar, Pickens e McCaffrey também, Dix em princípio é para onde quebra uh, o elo, é o elo mais fraco. Mas vitória do Chambel sobre
O outro português conseguiu fazer aquilo que o Barrinha não conseguiu, que foi ganhar ao Boa Vista. Por isso, o Packers continua na luta pela bye week. Os Cambilhas derrotou o Tripa Seca do PV, 246 pontos contra 50, 156,5. Aqui com a mega bugada do Josh Allen, com 300 jardas em passe, 40 em corrida, 3 touchdowns em cada, 6 touchdowns combinados. Nem sequer é o primeiro jogo em que ele faz isto. O ano passado contra o Rams, no jogo que perdeu 44-42, também fez 3 touchdowns em passe, mais 3 em corrida. Desta vez conseguiu a vitória. Vá lá, está 1-1 na carreira, quando faz 6 touchdowns. O Brissol, estava há bocado a falar dele contra a defesa dos Patriots, 58 jardas, mais 6 em passe. Também não foi, foi o jogo mais fraco dele desde a semana 7. Jamar Chase, 9 pontos apenas, 30 jardas, 3 passos em 10 alvos, uma cuspidela, um jogo de suspensão. Vai ser uma dor de cabeça agora para o jogo contra o Cristina, mas pronto. Uh, foi contra o Jalen Ramsey e ele provoca toda a gente e depois tem que apanhar um maluco. No jogo Bengals contra Steelers tem que haver sempre vários malucos. Ninguém que joga por aquelas franchises. Ninguém que joga na AFC Norte bate bem da cabeça, por isso. O Chelsea virá apenas mais um. Schultz, 19 pontos aqui, com 51 jardas. Faltou o touchdown para passar os 20 pontos. Zay Flowers fica muito perto da projeção, mas continua a não conseguir touchdowns desde a semana 1. Ele teve aquela mega corrida. Deixa cá ver quantas jardas foram. Foram umas 30 ou 40, 45. Ficou muito por perto, ficou a 3 ou 4 jardas de conseguir o touchdown nessa recepção. Continua com algum azar ou falta de engenho, o rapaz das flores. Trey Tucker, 21 pontos, também ganha aqui o Flowers perde, 47 jardas, um touchdown. Chase Brown, 38,5, deve ter aqui um pouco mais de trabalho com a ausência do Chase. Ele, o Higgins e o Ashivas, em princípio, vão ter mais trabalhinho esta semana contra os Patriots, que não é uma equipa fácil de todo. Vai ser, vão passar muitas dificuldades. Mesmo assim, contra Pittsburgh, Chase Brown, 99 jardas, ficou uma do bónus. Jordan Brooks, 20 tackles, aliás, para 26 pontos. Deve estar top 3, top 5 de melhores exibições de um defesa este ano. O Eddie Pinheiro também ganhou aqui alguns pontos. Ele começa a falhar 2 XP, mas depois mete 3 field goals para salvar um pouco a noite. Defesa dos Chargers em terreno negativo. O Battle também perde aqui 1,5 ponto. No banco, praticamente toda a gente ganhava ao Chase. Michael Wilson aqui com uma grande exibição. 185 jardas. E não teve touchdown. Se tivesse, então. Singletary foram 44 jardas, 2 touchdowns. Mas o Tyron Tracy é quem tem a maior parte dos toques. E os toques, as corridas mais longas. O Mark Andrews que bateu o recorde de jardas em recepção do Ravens. Teve um touchdown em corrida. O touchdown não foi em corrida, pois foi aquele fake dos push, um QB sneak que de repente acaba em 35 jardas para casa. Ainda teve mais 32 jardas em recepção. O Watson, 46 jardas, 2 touchdowns. O Loveland, 13 pontinhos, 40 jardas. Mas acabou por ser uma vitória mais fácil, talvez, do que estava à espera. Aqui, graças ao Adams, ao Ferguson, ao Pollard, ficaram todos bem abaixo daquilo que se esperava. Não houve aqui nenhuma bugada de 40 pontos do Tripa Seca. Isso ajudou a vencer o jogo.
O Bo Nix, mesmo vencer os Chiefs, ficou apenas com 36 pontos e meio. Não teve touchdowns, por isso prejudica logo um bocadinho os pontos. O Barkley ficou ligeiramente abaixo da projeção. Também não teve touchdowns, 83 jardas. O Davante Adams teve uma recepção, lá está, uma recepção para uma jarda, um touchdown, e foi isso. Teve 8 alvos, mas não apanhou mais nada no jogo contra Seattle. Jack Ferguson, na última noite, o que é que ele fez? Um touchdown, 4 recepções para 16 jardas, e um tight end, 4 jardas de média por recepção, é muito pouco. Tony Pollard perde 8 pontos, 22 jardas, também média muito baixa de jardas por corrida. O Edison perde 7 pontos, mesmo aqui tendo o touchdown. O RJ Harvey, outro que está como o Pollard, teve uma média muito baixa. Teve praticamente tantas jardas em. Onde é que está? Aqui. Praticamente tantas jardas em passe como em corrida. O Branch perde, mas depois o Dodson recupera. O Lions perde um ponto, prata marginalmente. E depois no banco havia Bam Knight e havia G. Barner. Foram os dois que ganharam mais. Portanto, era mesmo assim não chegava para fazer cócegas. Por isso, vitória do Moscambilhas, que continua com o primeiro lugar empatado na Ipiranga, mas cada vez mais perto de assegurar a bye week. E essa luta na bye week, pela bye week na Ipiranga, é aqui com o Pompeu, que conseguiu a vitória mais que esperada na última noite. Não era muito difícil, só precisava de cerca de 20 pontos, ou lá o que era, aqui do Prescott e da defesa dos Cowboys, e por isso explodiu aqui Dak Prescott para os 50 pontos e meio, com 4 touchdowns frente aos Raiders, e a defesa dos Cowboys a 6 pontos, teve um takeaway, 4 sacks e um safety, e de resto tem aqui 34 pontos do Travis Etienne, 103 jardas, 2 touchdowns. Tem quase tantos touchdowns neste jogo como no resto da época. Mais tem aqui o Drake London, também ganha alguns pontinhos depois dá aquele susto de lesão que em princípio não será muito, é week to week. Talvez falhe uma semana. Mas pronto, contra os Panthers foi 119 jardas. Devon Achane também fica um pouco abaixo da projeção, mas 120 jardas no estádio Santiago Bernabéu. O António Henry bate a projeção praticamente, 45 jardas. Perde, perde um ponto. Vá. O Jacobs também deu aquele susto, mas também deve ser week to week. Talvez também o poupem esta semana. Vai ser a semana do Emmanuel Wilson. Jacobs é que fez apenas 40 jardas contra os Giants. A lesão também foi mais ou menos foi na primeira parte ainda, que foi no segundo quarto. É, mais uma vítima do gramado do MetLife. E de resto está aqui mais quem? O Bates perde um bocadinho. Está aqui Smith, o Tatum Bethune é que perde aqui mais 10 pontos, quase 11. Apenas 3 tackles. No banco havia Jennings, 14-8, podia ter entrado para o lugar do Jacobs. O Woody Marks faz 14-9, por isso. É ali a diferença muito, muito marginal. A defesa dos Bills faz menos com os Cowboys, por isso mais ninguém podia entrar do lado do Pompeu. Mesmo assim, de 153 pontos não está nada normal. Contra o Cristina, que 186 pontos. Rogers, em princípio, tem ali uma fratura no punho esquerdo. Vamos ver. Não vai precisar de cirurgia, mas vai ser uma dor de cabeça para o Samuel agora, porque ele pode perder algum tempo. Não sei se ele vai querer jogar com essa fratura e depois. Agora, esta semana com quem? Defesa dos Bears, é complicado. Depois tem Buffalo, tem Baltimore.
Ainda tem Detroit, Cleveland, são jogos perigosos para os Steelers conseguirem a bye week. A bye week não, a wild card. Por isso o Rogers se magoa. Não se pode confiar muito. É o Mason Rudolph ainda, que lá anda. É o Rudolph. Vamos ver o que é que o velho decide. Taron Tracy ganha aqui 12 pontos e meio, com 88 jardas. Não teve touchdown, ao contrário do Singletary. Deebo Samuel é que faz as melhores exibições. É a melhor exibição desde a semana 1. Tem 74 jardas, um touchdown. O Gibbs ficou pertinho da projeção. 107 jardas em recepção, 39 apenas em corrida. Kenneth Walker também ganhou bastante, 67 jardas, um touchdown. Foi o primeiro touchdown dele desde a semana 3. Desde o jogo com Saints. O que é que há mais aqui? Shakir, não faz sequer meio ponto. Um alvo para uma recepção para menos de 3 jardas. Vamos ver se ele joga esta semana. Ele não tem treinado, acho eu, porque foi pai. Está com o garoto. Vamos ver. Não treinou ontem e hoje. Eh, uma, uma situação para ter atenção, mas também o Cristina parece estar em tanque puro. Uma vitória 10 derrotas. A defesa dos Bears ganha aqui um bocadinho, com duas picks ao Nine, ao GG McCarthy. E é isso, o Marcos Jones perde, 7 pontos e meio. No banco, o Lawrence fazia mais 11 pontinhos que o Rogers. O Mason Taylor fazia mais que o Sanders. E não tem mais nada. Tem o Douglas. O Douglas era o que podia ter entrado para o lugar do Shakir. Mas talvez chegasse aqui aos 210 pontos e não passava muito disso, o Samuel. É mesmo um ano de remodelação. Falta-lhe o Michael Thomas. Ele tem saudades do Michael Thomas. Portanto, Pompeu continua na luta pela baia da Ipiranga. E outro que continua na luta pela baia da Ipiranga é o gelado. O Poços de Caldas Maiden ganha aqui também relativamente fácil ao Lucas, ao Rio Capivaras. 230 pontos contra 156,5. O Gelanerts até fica 17 pontos e meio abaixo. 14 passos em 28. Não tem touchdowns, sem passe, mas tem um em corrida. Karen Williams ganha 8 pontos, quase 9. 91 jardas, um touchdown. Kittle, segunda semana a fazer uma boa exibição, 2 touchdowns nesta. O Nico Collins também ganha aqui 9 pontos e meio. Ele tem um touchdown também, acho eu. Sim, 92 jardas. Swift bate a projeção mesmo no tendo touchdown. Fica a 10 jardas do bónus. O Pucanacua perde 4 pontos e qualquer coisa. 75 jardas. Ele perdeu quantos jogos? Foram dois? Não, foi só um. Mas com este jogo podia já estar nas 900 e qualquer coisa jardas em recepção. Já ficava mais perto do Njigba. O Len McConkey foi o principal que perdeu do Meidão. Apenas 5 pontos e meio. Ter recepções para 3 jardas foi fraquito mesmo no jogo dos Chargers. O McConkey podia ter saído para entrar o Sean Tucker, por exemplo. E o Meidão já disparava para uns 270 pontos no jogo. De resto, mais ninguém podia entrar, acho eu. Spillane fazia mais que o Bono, mais 3 pontos e meio. E é isso, o Mason também é. Era mesmo uma conquista pelo Sean Tucker. Que se deve estar nas últimas. Ele e o Rashad White estão nas últimas opções. Antes do resto do Irving. Aqui o Capi teve lá a Mar a fazer uma exibição
paupérrima, não chega aos 20 pontos, tem 2 picks, apenas 14 passos completos, 10 jardas em corrida, que é um mínimo do ano. Tem o Javonte Williams também perde aqui ligeiramente, 93 jardas, mesmo assim fica perto dos bónus, mas do Javonte espera-se sempre jogos mais perto dos 30 do que de outra coisa, principalmente jogando contra os Raiders. Keenan Allen também perde aqui 3 pontos, 53 jardas. Ele começa bem a época com 3 touchdowns nas 3 primeiras semanas e desde então só tem mais um. O Travis Kelce, mais um bom jogo, foi dos poucos membros positivos do Chiefs. 91 jardas, um touchdown. Ele e o Kareem Hunt. O Kareem Hunt também esteve razoável, mas foi um jogo bem pobrezinho do Chiefs. Ramondre Stevenson esteve aqui titular mesmo estando out. Ele está out desde a semana 9. Em princípio, treina hoje. Não sei se há atualização disso. Deve treinar esta semana. Vamos ver se já joga agora contra os Bengals. Para tirar pontos ao Parobé. DJ Moore perde 10 pontos. Depois desta semana horrível, na semana passada. Aqui apenas uma recepção para 18 jardas. Mais 3 em corrida. Calvin Austin também 2 pontos e meio. Uma recepção para 5 jardas. Jack Campbell ganha aqui bastante. 15 tackles. O Shamari Connor também ganha, ligeiramente. Tem o Sec, que dá sempre um impulsozinho. E no banco, Purdy podia ter entrado para o lugar do Lamar. Depois temos Ertz e Dalves, que podia ter entrado para o lugar do Stevenson e do Austin. O próprio Ray Davis podia ter entrado para o lugar do DJ Moore. Eram uns pontinhos que se ganhavam, mas não dava para o Capi vencer o Meidão. Por isso, o Capi é o segundo pior time da liga neste momento, só à frente do Cristina. E por fim, falar do melhor time da liga, que ganhou mais um jogo, depois da surpresa da semana passada. Faz aqui 219 pontos contra o Smiles, que faz 181,5. O Barrinha continua com algumas dores de cabeça por causa aqui da posição de quarterback. Usou o Mariota esta semana. Vai ter bye do Washington na semana 12. E o Fields já perdeu o lugar para o Tyler Taylor. Os Jets agora estão em claro tanque. Vão colocar vão proteger um bocadinho o Fields e vão colocar o veterano contra Baltimore. Por isso é uma dor de cabeça para o Barrinha, que está novamente sem quarterback. Depois para a semana, no dia do Peru, já deve ter o Daniels. Eu não sei se... Será que este jogo contra... É no dia do Peru, não é? Não, é na noite de domingo. Ok. Pronto. Ainda bem que não há esse jogo horrível. O Washington jogar no dia do Peru era péssimo. Se bem que há um jogo no dia do Peru que mais valia não estar lá. Depois para a semana falaremos disso. A defesa do Ravens esteve bem. Uma pick, 3 sacks ao Gabriel e ao Sanders. Apenas 10 pontos sofridos. Quem é que salvou aqui mais do lado do Barrinha? James Cook ficou bastante abaixo. 12 pontos. 48 jardas. Média muito baixa. Mas depois tem aqui este touchdown para compensar. Senão ficava ali nos 20 pontinhos baixos. Amon Brown. O passing game do Goff não foi nada famoso. 12 alvos o Brown, apenas 2 recepções contra os Eagles, 42 jardas. Daddle também perde aqui quase 20 pontos, 45 jardas, mais 55 a recepção. O Ingram fica dentro da projeção. O Lamb também perde aqui um bocadinho. O Pickens foi claramente melhor esta semana. Mesmo assim, o Lamb tem aqui um touchdown. Jalen Warren, dos 40 pontos projetados, consegue apenas 21, 62 jardas. No banco, Fields, em princípio, o último jogo da época que fez, 45 pontos,
fazia aqui mais um pontinho com o Mariota. O Hamilton fazia mais com o Derwin James. O Sutton fazia mais com o Amon-Ra Brown. O próprio Hollywood Brown também fazia mais com o Amon-Ra. Mas o Barrinha teve aqui o quarterback a passar dos 40 pontos e teve dois jogadores, aliás, um, dois, três, quatro jogadores a passar os 20 pontos, mais o defesa e os Ravens. Portanto, deu para bater aqui o Smiles, que assim de ataque só teve três jogadores praticamente. Foi o Mahomes, que não chegou sequer aos 40, o Henry e o Jameson Williams. O Williams teve 32-3 dos melhores do Detroit, teve o touchdown. Acho que foi o único touchdown. Foi o único touchdown do jogo. O Derrick Henry que faz pai a terceira melhor exibição da temporada. Ou mesmo a segunda, se calhar. Não, terceira. Esta. E agora é esta que beneficia de ter o touchdown, ao contrário da semana 6. Patrick Mahomes teve uma pick, teve um touchdown e teve 276 jardas. Vale pelo volume de passe, porque senão também era um jogo bem fraquinho do Mahomes. E o resto é TJ Hawkinson um pouco abaixo da projeção, não chega às 40 jardas. Worthy 8 pontos apenas. O TJ Spear 9. O de 11 é 10. Fica difícil assim para o Smiles. No banco havia Chris Rodrigues, que dava um impulsozinho aqui no lugar do Xavier Worthy, por exemplo. 79 jardas. Não teve touchdown mesmo assim, senão explodia para os 30. Malik, Malik ganhava aqui 3 pontos em relação ao Spears e o que Rodrigues ganhava 17, portanto mais 20 pontos estava a 201. Não conseguia o Smells ganhar este jogo de qualquer forma, mas pronto, é mais uma derrota. Ele também agora tem que se focar nos playoffs, que ele já tem o wildcard assegurado. Sam Laporta esteve alto este jogo? Sam Laporta esteve alto. Por isso, ver se consegue recuperar aqui o Reed, como é que está. Esta semana talvez já volte. Vamos ver como é que está aqui o calendário dos Packers. Esta semana 12 é contra Minnesota, depois tem Detroit. É provável que entre esta semana ou nas próximas 2, 3 o Reed volte. Mixon é que não há notícias, por isso. Para a semana estava a previsão 30/11, mas não há qualquer notícia do Mixon. Por isso o melhor é nem esperar por ele. O Smiles é esperar que Henry Williams, não tem aqui mais ninguém que carregue o piano. É só mesmo estes três. E depois esperar aqui uma semana atípica do Worthy ou do Odunze. Porque não há mais nada. Enquanto que o Barrinha, pronto, tem que continuar agora a resolver este problema do quarterback para a semana 12. E ver se consegue assegurar a bye week. A semana 12 vai ter então Cristina contra o Moscambilhas, um Capi Boa Vista, o jogo de cartaz da semana para o EUC exposto Caldas Maiden, Tripa Seca contra o Burrows, Chu Pompeu, Barrinha Limoeiro, outro bom jogo em perspectiva, e Packers contra o Smiles. No calendário da NFL, a semana começa com o Bills Texans, quinta à noite. Na tarde, manhã-tarde de domingo, temos o duelo sempre escaldante de divisão entre os Packers e os Vikings. Os Vikings, se perderem este jogo, estão praticamente fora dos playoffs. Steelers Bears, outro jogo importante entre duas equipas que estão os Bears até estão na luta pela divisão neste momento. E os Steelers têm que continuar a ganhar porque a luta pelo wildcard na AFC vai ser bem renhida. Patriots Bengals deve ser uma varada histórica, porque o ataque dos Patriots está bem calibrado
E a defesa dos Bengals é horrível e o ataque também é pouco melhor. Giants Lions, também não deve haver aqui grandes surpresas. Seahawks Titans, idem aspas. Colts Chiefs, jogo escaldante. Chiefs em casa, a terem obrigatoriamente de ganhar, senão este 5-6 ficam ali com o wildcard muito, muito longe. Jets Ravens, também outro jogo que não deve ter história. Browns Raiders vai ser uma bela pelada. Jaguars Cardinals, também deve cair para Jacksonville. Eagles Cowboys é mais por ser duelo de divisão, porque isto é dos Eagles, em princípio. Falcons Saints, outro jogo. Domingo à noite que não devia estar aqui. Isto devia ser jogo de tarde e depois passava este para fazer um flex deste. Buccaneers Rams na noite de domingo é que vai ser bem bom. E depois Panthers Niners também pode ser talvez dos melhores jogos de segunda à noite se não for desta época, pelo menos das últimas semanas. Em semana de descanso estão Denver, Miami, os Chargers e o Washington. Olhando então para as principais jogadas e bichados da semana, as três grandes bugadas acima dos 30 pontos ficaram no banco. Foi o Michael Wilson, o Sean Tucker e o Jacoby Brissett. Depois temos aqui Macmillan, Allen, Pickens, Kelsey. Foram ficaram acima dos 20 pontos de diferença face à projeção. Nos fechados, Lamar Jackson e Justin Herbert acima dos 30, os quarterbacks. Josh Jacobs, muito por culpa da lesão, também está aqui. Gianti, Rogers, outro que teve lesão. Jamar Chase, Tua e Jared Goff é o último acima dos 20 pontos de diferença. Na liderança de bogadas da semana, 9 números cambilhas. Dominou por completo. Depois está aqui 5 do Meidão e do Limoeiro. De fechados houve 10 do Burrows, 9 do Show. E tal como tinha dito, 0 bogadas do Burrows, 0 bogadas do Show. No que vai de época, 50, luta boa entre o Pompeu e o Packers. 52 bogadas para o Pompeu, 51 para o Packers. Maiden está cada vez mais perto, com 48. Nos fechados, Team Show com 80 já. O Cristina tem 71, 77 para o Tripa Seca. Mas vamos ao que realmente interessa, que são as classificações. Na classificação geral, não houve nada que se tenha alterado muito. Só o Tripa Seca, que com a derrota igualou o Maiden, o Wookies e o Limoeiro, mas tem vantagem sobre eles. Ganhou 2 jogos, só tem um em falta contra o, o Maiden. E o Maiden também não jogou contra o Wookies. E a média de pontos subiu. A semana passada estava em 203,5, entretanto passou quase para 216 com esta semana. E mesmo com aquela exibição do Dr. Luís. Mas o que realmente interessa é as classificações por conferência. Na Barrota temos então o Barrinha, continua com o jogo de vantagem sobre o Packers. E aqui a novidade em relação à semana passada é que o Tripa Seca e o Parobé já não podem chegar aos playoffs, porque já têm 2 jogos de desvantagem e fruto do Z2Ed, o Parobé, o Tripa Seca com a derrota, pronto, ficou fora. O Parobé precisava de uma derrota do Barrinha, porque tem desvantagem direta face a ele. Portanto, igualando com o Barrinha, tendo desvantagem no recorde contra a mesma conferência, já nunca conseguirá ficar em primeiro lugar. Ele ainda pode ficar em segundo, porque ganhou ao Packers na semana 6. Portanto, ainda pode ficar em segundo lugar, mas em primeiro já não, porque perdeu com o Barrinha na semana 2. E também ganhou ao Tripa... Não, perdeu com o Tripa Seca, mas pronto. Ele está 1-2, mas ainda pode empatar com o Packers. É uma probabilidade muito, muito remota, mas ainda pode. Mas pronto, o Abai vai ser disputado entre o Barrinho e o Packers. O Barrinho ainda joga contra o Limoeiro e o Pompeu.
O Packers joga contra o Smells e contra o Limoeiro. Em termos de calendário, é bem mais fácil para o Packers, por causa deste jogo com o Smiles. E o Barrinha tem o problema do quarterback. Mas resolvendo isso, tendo em conta que tem o jogo de vantagem, o Packers também pode perder facilmente este último jogo. E provável é que as duas equipas até, tanto o Barrinha como o Packers, façam uma derrota e uma vitória até o final da temporada regular. Por isso, ligeira vantagem do que vai da bye week para o Barrinha. Porque quem é o head-to-head perde contra o Chambel. Na Ipiranga é que continuam todos na luta, só falta é menos um jogo por disputar, há menos um jogo por disputar, por isso as probabilidades desceram bastante para o CIA. Precisa de um milagre, precisa que os Cambilhas perca os dois jogos, basicamente, e que o Pompeu perca um. Por isso é muito difícil já para o Limoeiro conseguir a bye week. O Maiden, fruto de ter duas vitórias e uma derrota nestes head-to-head, ainda pode lá chegar, mas já é mais difícil que a semana passada, por causa da vitória do Wookiees e por causa da vitória do Moscambilhas frente ao Tripa Seca. E o Maiden jogando contra o Wookiees esta semana é um jogo muito difícil, perdendo, acabou para ele. Dê por onde der, penso que depois disto, depois disto já não deve conseguir a bye week, com os resultados que sairão dos outros jogos. Pompeu e Moscambilhas que é uma luta muito mais renhida, embora o Moscambilhas tenha um calendário teoricamente bem fácil contra Cristina e Chu, enquanto que o Pompeu vai receber o Barrinha na última semana. Mas havendo aqui uma surpresa, nunca sabe se isto ainda não dá a volta. Mas pronto, então assim, tal como dito, o Instituto de Estatística do Cu do Godinho ainda dá aqui uma ligeira vantagem de 4% ao Moscambilhas para conseguir a bye week. Nas ligas do Popeu, os 4 que restam sobreviveram todos à semana 11. Estes 4, Cristina, Pompeu, Brito e Chambel. Houve 3 escolhas de New England e uma de Dallas na semana 11. Portanto, continua tudo ativo, apesar de já haver 2 que estão no limite. Enquanto que nos Pick'ems, o Purdy Goat disparou. Teve aqui mais 3 escolhas certas que o Chambel. A semana passada estavam empatados, os dois. Desta vez o Perdigoto teve 13 escolhas certas e o Chambel só teve 10. Por isso o Perdigoto disparou em primeiro. O Cristina ganhou aqui ganhou uma, acho eu, ao Moscambilhas. Teve mais uma escolha certa na semana 11. Vamos ver aqui. O Cristina teve 11 e o Moscambilhamos só teve 10. E o Pompeu também só teve 10, salvo erro. Por isso fica a distância igual para o Moscambilhas. E pronto, é isto por esta semana. Semana 12, em princípio, já vai haver lugares fechados de playoffs. Talvez já haja alguma bye week assegurada. Pode acontecer nas duas ligas. Se o, se o Moscabilhas ganhar e o Pompeu perder, já é uma bye week fechada. E igual se o Barrinha ganhar e o Pacas perder. Porque também vai dar ao mesmo. Mas em princípio não. Em princípio, pelo menos na Ipiranga vai continuar a luta aberta na Aljubarrota também, e quem sabe se não temos já uma mudança de líder. Barrinha contra o Limoeiro é um jogo bem, bem perigoso. E é isto que temos para a semana 11. Voltamos então para a semana. Não se esqueçam de fazer as vossas escolhas, as vossas apostas e fiquem bem.